Senhoras e senhores, boa noite a todos. Em nome do Poder Legislativo, agradecemos a presença de todos e de todas. A Câmara Municipal de Blumenau inicia esta audiência pública visando discutir o modelo existente, o funcionamento, bem como fiscalização, aplicação de multa por maus tratos e abandono, buscar avanços e melhorias para o CEPREAD. Esse debate foi solicitado pelo vereador Bruno Cunha, através do requerimento de número 97 de 2019. Foi aprovado pelos demais parlamentares em plenário. Informamos que essa audiência pública está sendo exibida ao vivo e será reprisada no próximo sábado, dia 16 de março, às 21h15, pelos canais 14 da NET e 19 da BTV. Também as fotos e vídeos ficam disponíveis no site da Câmara, câmarablu.sc.gov.br. Nesse momento, passaremos à composição da mesa dos trabalhos. Senhor vereador Bruno Cunha, vice-presidente desta casa, também proponente desta audiência pública, que nesse ato presidirá os trabalhos hoje. O senhor vereador Gilson de Souza, o senhor vereador Oldemar Becker, senhor vereador Marcos da Rosa e senhor vereador Adriano Pereira. Justificaram a ausência nessa audiência pública o presidente desta casa, senhor Marcelo Lanzarin, e o vereador Zeca Bombeiro. Informamos que essa audiência pública terá duração de, no máximo, 2 horas. Após o pronunciamento, a comunidade poderá formular perguntas e fazer suas manifestações, porém é necessário a prévia inscrição, fornecendo seu nome junto aos funcionários da casa, que estarão à disposição durante a audiência. Solicitamos, nesse momento, o vereador Bruno Cunha e o vereador Gilson para recepcionar os convidados desta noite. Senhora Neuza Pasta Felizete, diretora do CEPREAD. Ela veio? Senhor Pedro Coneglian, conselheiro da OAB. Edgar Cardoso, professor da FURB e médico veterinário. Júlio César de Souza Júnior, chefe de Departamento de Medicina e Veterinário. O senhor Ivo Hadlich, ex-presidente desta Casa Legislativa. Senhora Márcia Filomena Schmidt, representante dos protetores independentes. A senhora Alana Brod, tesoureira do sítio Dona Lúcia. O tenente bombeiro militar Pamplona, representando o Corpo de Bombeiro.
Gostaríamos de agradecer e destacar a presença das seguintes personalidades: Anne Mesquita, Tamara Ribeiro, do Esquadrão PET, Úrsula Schneider, voluntária, Marcos Saldanha, presidente, e Sandra Regina Estevão, proprietária. Iniciaremos agora os pronunciamentos e pedimos para que o tempo disponível para cada convidado seja respeitado, a fim de fazer melhor uso do tempo. Convidamos nesse momento o vereador Bruno Cunha, proponente desta audiência pública, para fazer o uso da palavra pelo tempo de 10 minutos. Boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu, inicialmente, quero aqui cumprimentar os meus colegas vereadores, vereador Marcos da Rosa, vereador Odemar Becker, vereador Gilson de Souza, vereador Adriano Pereira, e é muito importante a presença de vocês prestigiando esse ato. Quero cumprimentar também a toda a mesa aqui, que vai fazer parte da nossa composição, e a todos e todas que têm uma sensibilidade, que têm um carinho, uma preocupação e um respeito em relação a essa temática, que é a temática de proteção animal na nossa cidade. E eu digo isso porque muitas vezes as pessoas lá fora olham e acham que esse não é um assunto importante, que esse não é um assunto relevante, ou que a nossa preocupação acerca dos animais exclui todas as nossas preocupações em relação aos humanos. E não, eu acho que o grande desafio que a gente tem dentro do século XXI é a gente mostrar que é possível uma política e é possível, sobretudo, uma sociedade preocupada com as mais variadas formas de existência e formas de vida. A gente preparou rapidamente, apenas para situar e para ficar mais claro o objetivo nessa noite. O nosso objetivo inicial aqui é que a gente possa unir a sociedade como um todo acerca da questão da proteção animal e da construção de uma agenda. E aí a gente tem que fazer um rápido exercício de retornarmos até em relação ao tempo. A gente teve uma criação institucional da questão de proteção animal, principalmente através de 2013, 2014, na gestão do prefeito Napoleão. E isso é importante dizer porque hoje ainda, gente, 95% dos municípios no Brasil não têm política pública de proteção animal. E essa é uma vantagem que a gente tem e a gente tem que reconhecer. Mas nós temos também as nossas dificuldades. À medida que a sociedade vai avançando, vão surgindo novas demandas e novos desafios. E aí, há um desafio como um todo da administração pública se reestruturar e se readequar para conseguir fazer a prestação desse serviço. De um lado, a gente tem uma administração pública com recursos que são findos e são limitados. E de outro, a gente tem uma sociedade com demandas que são vastas e com expectativas muito grandes. Como conciliar aquilo que é possível daquilo que tem a previsão realmente para fazer? Esse é um desafio. Não é um desafio apenas de Blumenau, é um desafio de pelo menos 5% das administrações públicas do Brasil que enfrentam esse desafio de dar uma resposta. E digo isso porque nós temos que deixar uma coisa muito clara. É responsabilidade, sim, a questão de proteção animal do Estado e é um assunto de política pública. Porque há muita gente lá fora dizendo que não é. Há muita gente dizendo que o Estado não deve se meter e não deve se envolver. E mais, quando a gente fala de política pública acerca dos animais, nós não estamos falando tão somente em relação à questão dos animais. Nós temos que entender que esse é um assunto, sobretudo, que envolve os humanos. Nós estamos falando de saúde pública e a gente tem que ter uma clareza. Nas nossas apresentações aqui, o primeiro ponto dessa noite é justamente conseguirmos unir tanto o Poder Legislativo, e temos a presença aqui, além da minha presença, a presença de mais 4 vereadores, que é muito importante, tanto o Poder Executivo, aqui representado, quanto várias instituições que são importantes para efetivar os projetos de proteção animal na nossa cidade, como é importante a gente conseguir criar uma agenda com as instituições de ensino, com o Corpo de Bombeiros, o papel das entidades das ONGs, o papel dos protetores independentes, isso é muito e muito importante mesmo. E a gente quer construir essa agenda. E aí, na sequência, a gente tem, na verdade, o questionamento aqui, das políticas públicas de proteção animal. E aí eu pergunto, é justamente aqui que a gente pergunta, é importante políticas públicas de proteção animal? E quais são as ramificações dessas políticas públicas de proteção animal? Porque não é apenas uma.
E aqui, sem ser de forma exaustiva, mas a gente tem várias responsabilidades que estão, sim, inseridas dentro da política pública de proteção dos animais. De um lado, é importante a castração? Sim, muito importante a castração. Mas só a castração vai resolver todos os nossos problemas? Não. Do outro lado, é importante a educação? Vereador Gilson, você que sempre bate também junto aqui na parte da educação, sim, porque a gente vê que, no fundo, todos os problemas são oriundos da falta de conscientização e de educação. E nós precisamos transformar a mentalidade das pessoas, tanto em relação ao bem-estar animal, quanto na responsabilidade que cada um tem de fiscalizar os assuntos públicos. A adoção dos animais é importante? É. A questão da mentalidade do bem-estar, da punição e da fiscalização, uma vez que a gente cria questões normativas. Primeiro, eu queria fazer um agradecimento a essa casa, porque todos os projetos que a gente defendeu aqui no Legislativo foram aprovados pelos vereadores aqui dessa casa. É claro que quando a gente tem um relacionamento forte em relação à temática, muitas vezes eu acabo encabeçando muitos desses projetos dentro dessas iniciativas, mas eu sempre tive o apoio dos meus colegas vereadores de muita sensibilidade quando aprovaram aqui uma lei que regulamentava a questão dos animais em condomínio, quando aprovaram a questão da lei que prevê multas, né, para abandono e maus tratos dos animais, quando recentemente nós tivemos um assunto inclusive polêmico em outras cidades, mas que em Blumenau todos os vereadores aqui presentes votaram favorável, que é a questão de regulamentação dos fogos de menos barulho, dos chamados fogos silenciosos, e preciso fazer este reconhecimento, porque se não fosse pelo voto, pela sensibilidade de vocês, a gente não poderia estar aqui, inclusive discutindo essa audiência pública e discutindo a implementação, né, dos projetos que foram aprovados. O primeiro ponto que a gente colocou aqui foi a castração. Quero lembrar que, durante esse nosso mandato, nós pedimos uma primeira audiência pública que tinha como assunto principal a discussão da castração. E, após aquela audiência pública, nós tivemos um mutirão de castração que foi anunciado pela questão do prefeito, naquele instante, com 720 castrações dos animais. É muito importante, Neuza, e eu acredito que a gente vai ter, em breve, uma notícia muito favorável e muito positiva na continuação desse mutirão de castração, e até a semana passada aprovamos nessa casa também, com o apoio dos colegas, um projeto para que seja permanente. Primeiro que a gente tem que deixar claro que não adianta a gente fazer um mutirão de castração e demorarmos 2, 3 anos para fazermos outro mutirão de castração. A gente precisa que isso seja uma política, na verdade, anual. Todo ano a gente tem estabelecido os programas de mutirão de castração, senão os animais vão se reproduzindo e a gente acaba tendo várias problemáticas da reprodução dos animais, principalmente em relação à questão dos gatos, né, que é um problema muito presente. Do outro lado, um assunto que a gente quer destacar são as cartilhas educativas, e eu vejo que a gente tem que avançar. Nós temos que fazer aqui, o poder público, pedir, através de várias indicações, o vereador Gilson sabe, que a gente tem que desenvolver cartilhas educativas, principalmente para que as pessoas saibam as leis, saibam como denunciar, saibam a quem recorrer, saibam o papel do CEPREAD, e aí eu digo isso. Hoje, grande parte da população não sabe o papel do CEPREAD, acha que encontrou um animal abandonado na rua, vai ligar para o CEPREAD para colocar e para resolver. E a gente precisa alertar, porque muitas vezes essa falta de desconhecimento gera, inclusive, uma outra demanda pública que desgasta um atendimento que era necessário de ser feito, mas por causa do desconhecimento da população. Então, entendo que o Poder Executivo tem que elaborar essas cartilhas, a gente se coloca disponível na parte de conteúdo, principalmente unindo as secretarias. Esse é um assunto que não pode ser colocado apenas na Secretaria de Saúde, mas também, vereador Gilson, tem uma ligação muito grande com a Secretaria de Educação, trabalhar com as novas gerações a conscientização. Aliás, muitos dos jovens das nossas crianças estão dando show em nós, né, acerca do pensamento e da responsabilidade que tem com a questão dos animais. Do outro lado, nós temos as campanhas de adoção. As campanhas de adoção, inclusive através de uma indicação, a gente conseguiu, junto com a sensibilidade do Executivo, campanha de adoção nos ônibus da cidade, onde, naquele momento, diminuiu a questão dos animais que estavam lá no CEPREAD, que é um gasto, além de conseguir um lar para esses animais, também uma questão administrativa, já que um custo alto de manutenção, de higienização da ração. Então, isso possibilita, inclusive, a questão de verbas para o desenvolvimento em outras áreas, para mais castrações, para outros projetos na cidade. Aprovamos aqui também, semana passada, um projeto que tenta instituir isso de forma anual, para que a gente tenha de forma contínua, e não apenas dependendo da indicação de um vereador, até porque nada é permanente, eu não estou aqui de forma permanente, o prefeito também não, então a gente precisa
precisa que, independentemente de quem esteja, mas que os programas avancem, vereadores, que a gente tenha isso como uma conquista, não só do movimento de proteção animal, mas como uma conquista da cidade de Blumenau. Aí a gente entra num assunto que é muito importante, que é a questão da punição, e eu sei que é uma das grandes reivindicações da população, que é acerca da legislação que a gente aprovou aqui, que prevê, de uma forma inédita, a punição para maus tratos e abandono de animais. Primeiro, deixa claro que a parte penal, pelo Código Penal brasileiro, não tem possibilidade da gente fazer alteração, e são vários benefícios que possibilitam a substituição da pena, levando a uma ideia da impunidade que é muito complicada. Aqui no município, nós, dentro do Código de Bem-Estar Animal, fizemos um avanço legislativo prevendo a questão da punição. Isso aconteceu, foi aprovado aqui na casa. O Executivo está tentando implementar um processo, na verdade, para que possa implementar essas multas pela seguinte situação. Às vezes, para a população, olha, foi aprovado na Câmara Municipal, então alguém foi denunciado por maus tratos, abandono, pode exatamente a Prefeitura ou o CEPRAD chegar lá e aplicar uma multa? Não pode. Tem que passar por todo um processo administrativo de ampla defesa, de contraditório, sabe por quê? Porque, senão, esse processo vai ser anulado no final, inclusive o município podendo ser responsabilizado e ter que pagar a indenização para a pessoa que agrediu os animais. Então, isso é um pouco lento, mas nós precisamos, acredito que a gente tem algumas notícias do CEPRAD também, da efetivação acerca dessas multas, desses processos que estavam sendo finalizados. Quando nós tivermos em Blumenau o primeiro caso, de fato, onde uma pessoa for punida e vier a notícia pública de que em Blumenau, pessoa que abandonou, que maltratou o animal, recebeu a punição, aí a gente vai avançar a nossa cidade num patamar de civilidade, a gente vai dar o exemplo e a gente vai inibir várias e várias situações de maltratos e abandonos. E a gente precisa urgentemente do carinho, da sensibilidade do Executivo, de muita atenção para a implementação dessa questão. Chamei aqui, sei que já estou no tempo, é difícil falar só em 10 minutos, ainda mais do assunto que a gente é muito envolvido, né, e muito mobilizado, e são várias as demandas, e os vereadores sabem do meu trabalho muito constante, né, e até para possibilitar a fala de outros. Mas, em relação à questão do CEPRAD, nós tivemos uma criação. Eu sei que muitas pessoas olham, inclusive na população, e denominam o CEPRAD como uma questão de um elefante branco. Só que o CEPRAD tem várias funções e responsabilidades. A Neuza, que chegou lá, talvez esteja até assustada com a grande quantidade de demanda da população que tem. Então, de um lado, e à medida que a gente avança no legislativo, eu também crio demandas lá, porque a gente tem um papel, vamos lá, de castrar os animais, um papel de como é que você vai pegar um animal que foi abandonado, que está numa situação complicada para ser atendido, se você não tem estrutura em relação a isso, aí como é que você vai fazer fiscalização? Eu defendo, sobretudo, que a gente crie, e é muito importante, Neuza, a criação de parcerias aqui com as instituições de ensino, e aí é fundamental a presença do hospital veterinário, a gente pode e precisamos avançar na construção dessa política, para que muitas dessas funções e dessas responsabilidades do CEPRAD possam estar mais direcionadas para um ângulo de atuação, porque hoje você apaga o fogo, e você sabe aquilo que eu estou falando, porque você tem várias demandas e vários problemas. Como é que eu vou fazer isso se eu tenho aquilo para atender? Se eu tenho aquele outro problema? Se tu consegue ter um foco e fazer essas parcerias, a gente vai conseguir avançar. Eu quero, sei que muita gente vai falar, inclusive fazer esse questionamento, fazer essa provocação, escutar a fala de todos, mas inclusive fazer um pedido aqui ao Executivo. Eu encaminhei, já faz um tempo, está parado na Prefeitura, um projeto, um anteprojeto de lei de parcerias público-privadas, e já procurei várias empresas, inclusive, que têm à disposição, vereadores, de ajudar na causa de proteção animal, se puderem ter a sua imagem, né, colocada em determinado programa. E é muito importante que o Executivo faça um encaminhamento desse projeto que está parado na administração pública aqui para casa e a gente possa pensar na criação dessas parcerias. Isso é fundamental. Terei, no final, uma possibilidade de concluir, mas quero fazer esse convite para que a gente possa expor, mas não apenas expormos os problemas, eu sei que tem muitos protetores que têm essa questão muito forte, mas que a gente possa fazer uma exposição pensando, sobretudo, em como avançar. No que a gente pode fazer aqui de forma positiva? E não achar culpados e achar nada. A gente tem que encontrar as soluções. Esse é o objetivo dessa noite, de que a gente possa avançar, entendendo que os avanços são gradativos, não são da noite para o dia, é um assunto difícil, é um assunto complexo. Mas se nós estivermos unidos, conectados, para que cada um possa fazer a parte, se a gente tiver mais clareza do papel e da responsabilidade de cada um nesse processo, eu tenho certeza que a gente vai conseguir construir uma sociedade melhor
para os animais e uma sociedade melhor para todos nós. Obrigado. Gostaria também de destacar a presença esta noite do senhor João Luiz Muniz, presidente da ONG Amigos da Natureza. Rafael Araújo de Freitas, presidente da Associação Gasparense de Amparo e Proteção aos Animais. Da senhora Sandra Regina Estevão, proprietária do abrigo São Francisco de Gaspar. Marcos Aurélio Sardanha, presidente da Agracom, Associação de Moradores da Grande Concórdia. E convidar o senhor Diego Arnaldo Machado, presidente da Aprablu, para terminar de compor a mesa dos trabalhos aqui. Gostaria de convidar agora o vereador Gilson para fazer o seu pronunciamento. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Bruno, e parabenizar pela audiência pública. E eu aqui não sou tão compaciente quanto o senhor, eu sei o quanto o senhor sofre, até porque acompanho aqui a sua batalha, a sua luta com relação à política pública da causa animal e o quanto o senhor é cobrado pelas pessoas envolvidas, principalmente nas redes sociais, e até estava preocupado com o dia de hoje, com a mobilização que há nas redes sociais, o espaço que nós teríamos aqui seria pouco. Pelo visto, é mais fácil se movimentar pelas redes sociais do que presente. Mas, como eu disse aqui, e me desculpem até a minha franqueza, algumas das pessoas aqui podem não gostar, o vereador Bruno já conhece a minha franqueza e de curto e grosso como eu sou. A Neuza também, então ela não vai se preocupar com isso, já me conhece há muitos anos. Você falou aqui que o CEPREAD é um elefante branco, eu acho que está mais para um ratinho raquítico. Haja visto, porque nós temos aqui algumas situações, infelizmente, e quando eu estava em sala de aula, eu me lembro muito bem, foi uma discussão com os meus alunos, e eles haviam dito, bem naquele momento, o ex-prefeito Napoleão havia feito a política pública de causa animal, e naquele momento eu já tinha o projeto na mão e tinha dito, não vai funcionar. E aí os meus alunos falaram, mas o senhor é um insensível, não gosta dos animais? Muito pelo contrário, eu adoro os animais, né? Não sou insensível, sou professor de matemática, não se faz política pública sem orçamento, sem dinheiro. Política pública não se faz só com uma boa vontade, com amor, precisa de estrutura. E, naquele momento, vendo o projeto da forma como ele está, não tinha estrutura suficiente. Aliás, não tem ainda estrutura suficiente. Não existe possibilidade de fazer política pública simplesmente na boa vontade. Precisa de estrutura, precisa de condição. E aí, muitas vezes, ainda naquela relutância, é melhor isso do que nada. Ok, nada. É o que praticamente nós temos hoje, infelizmente. Nada. É muito bonito para fazer política pública, para fazer a UE nas redes sociais e chamar a atenção para si. Mas, na verdade, o que nós temos que ter aqui, e eu sei que a Neuza está entrando agora nesse barco, mas já tem consciência, nós já havíamos conversado, de que há necessidade, sim, de ampliar o orçamento, há necessidade, sim, de se estruturar o CEPREAD, porque, senão, não vai fazer, não, de jeito nenhum, política pública. E aí, obviamente, nessa situação, nós temos que, aqui eu não posso fugir desse assunto, a gente sempre vem conversando, eu sempre estou ao seu lado quando se trata da causa animal, embora não é a minha bandeira, como eu disse, realmente fica um pouco difícil, o senhor realmente trabalha muito forte aqui na Câmara, mas eu estou sempre ao seu lado, porque a minha área realmente é a educação. Fica difícil você trabalhar realmente a questão da causa animal se você não educar as próximas gerações. Infelizmente, nós ainda temos pessoas com pensamentos mais velhos, digamos assim, que ainda têm aquela noção de que trata-se os animais de qualquer forma. Nós precisamos ir nas escolas, invadir as escolas com essa cultura e fazer com que essas crianças, esses adolescentes, o vereador Ivo Radlich, que eles entendam, de fato, que essa cultura que os pais, infelizmente, que os antigos tinham com relação ao trato dos animais, não pode ser tolerado. E é importante que a gente faça essa construção dentro das escolas com essas novas gerações. E, para finalizar aqui, uma frase de Schopenhauer, não tem, a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter. E quem é cruel com os animais não pode ser um bom ser humano. Obrigado a todos.
Neste momento, convidamos o vereador Becker para fazer o seu pronunciamento. Quero aqui cumprimentar nossa mesa diretora, senhores, membros do CEPREAD, demais pessoas aqui presentes, e dizer parabéns, Bruno, por você trazer esse tema importante para a nossa comunidade. Também quero dizer que, quando se fala em animal, se fala diferente um pouco. Difícil a casa que não tem um animalzinho de estimação. Quase todas as casas têm seu animalzinho de estimação. E a importância de saber tratar esse animalzinho de estimação. Não é simplesmente pegar um animalzinho lá da rua ou adotar um e deixar ele abandonado. Quero dizer, senhores, que eu sou autor do projeto de lei, a implantação do programa Farmácia Solidária Veterinária na nossa cidade, projeto de lei número 71.053/2016, destinada para a coleta por meios de doações, seleções de distribuições de medicamentos a animais cujos donos não têm capacidade de comprar o seu remédio. E quem quiser comprovar, é só ir na farmácia solidária veterinária, ali perto da rodoviária. Quem tiver seu exame, a sua consulta, mediante consulta médica, ligue para lá e vê se tem esse remédio lá. Nós temos muito remédio para ser doado na farmácia solidária veterinária, mas sim para as pessoas carentes que precisam de ajuda. E também quero dizer, senhores, que também fui autor do projeto de lei 7.500/2017, a implantação do programa de coleta de sangue de equinos e animais sobre a doença do mormo. Nós já perdemos animais na nossa cidade, por devido nossa cidade aqui não ter o exame, um aparelho para fazer seu exame imediato. Dos outros exames dos nossos animais de estimação, nós temos na FURB, temos em Camboriú, também temos. Mas a coleta do mormo nós não temos em Blumenau. Então também fiz um projeto de lei para que o público e o privado fizessem uma parceria para atender também esses animais de estimação que nós temos aí. Perdemos muitos animais, acho que foi em 2010, 2011, na Barra de Itopava, foram sacrificados muitos animais por não ter o exame imediato desse remédio. Então, quer dizer que esperamos que em breve também já estamos em parceria junto com a FURB, nosso grande amigo João Natel, junto com os CTGs, e estamos fazendo um estudo para que forma poder também ajudar esse projeto, dar continuidade à nossa cidade. Também quero dizer também, senhores, que também tive a oportunidade de fazer uma indicação ao Executivo, né, número 1282/17, para que também tivesse uma parceria entre o Executivo e o privado, né, para que tivesse um crematório para nossos animaizinhos de estimação, para que na hora que a gente perder esse animalzinho de estimação tão importante, não seja jogado em qualquer lugar, não ter um lugar adequado para dar o destino ao seu animalzinho de estimação. Então, também esperamos que essa parceria também exista entre o público e o privado, para que você possa fazer o crematório do seu animalzinho e ter lá, guardadinho numa caixinha, com a foto do seu animalzinho de estimação na sua casa, ou algum lugar que você tanto deseja ter as lembranças tão lindas que tivemos com os animalzinhos, que as pessoas às vezes dizem, é um simples gato, é um simples cachorro. O ser humano você chuta e ele rebate de volta. O cachorro você chuta, ele volta de volta, abanando a colinha e esperando você chegar em casa. Quem protege a sua casa é o animalzinho de estimação. Então, quero dizer, senhores, façam sempre o bem e nunca olhem a quem. Convidamos, neste momento, o vereador Marcos da Rosa para fazer seu pronunciamento. Muito boa noite. Prazer estar aqui, vereador Bruno, e já parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa dessa audiência pública. Da mesma forma, cumprimento o vereador Gilson, o vereador Adriano Pereira, o vereador Becker. E representando aqui a todas as senhoras e senhores, eu quero cumprimentar sempre vereador e presidente dessa casa, né, que foi o Dr. Ivo Hadlich. Dizer que é um tema importante, vereador Bruno, e aqui talvez reside o cerne dessa audiência pública. Nós precisamos comentar, nós precisamos falar, nós precisamos debater esse assunto. Eu me lembro que em 2012, quando nós caminhávamos
pelas ruas da cidade pedindo voto para a minha primeira eleição de vereador. Eu conversava muito com o prefeito Napoleão e ele falava do propósito que ele tinha de falar desse tema, de desenvolver políticas públicas de cuidado dos animais. Em 2014, foi inaugurado o CEPREAD, lembro como hoje. O Ivo Radlich estava lá, fez uso da palavra, inclusive, o Mazinho estava super empolgado, foi o primeiro diretor daquele centro de proteção animal. E realmente foi importante. Depois apresentei aqui, em 2014, o Dia Municipal de Esterilização Animal, no sentido nesse mesmo sentido, vereador Bruno Cunha, de falar sobre o tema. Muitas pessoas, infelizmente, têm essa visão equivocada de que o município não deve se envolver com essa causa e não tem o entendimento de que é, sim, um caso de saúde pública. Tem coisa mais importante? Alguém vai perguntar. Hoje, no meu pronunciamento aqui, na nossa sessão ordinária, eu falei de uma visita que eu fiz ontem, na casa de uma senhora que precisa de uma cirurgia na cabeça, ela está com câncer, e ela teve que entrar através da Defensoria Pública e ainda não conseguiu esta cirurgia. Alguém diria que essa é uma situação mais importante, eu julgo que sim, mas nós precisamos também falar da causa animal. O poder público tem sim que se envolver e de forma inteligente. Neuza, é claro que não há recurso para tudo, o CEPREAD, quando foi criado, não foi criado para resolver todos os problemas, quem dera resolvesse todos os problemas, não foi criado, por exemplo, para que servisse como um canil, que todos os animais fossem direcionados para lá. Imaginem como seria, o caos que seria, mas é óbvio, e é por isso que é importante nós estarmos aqui debatendo. Vamos acompanhar também, junto com a Neuza, esse trabalho. Eu lembro que talvez eu tenha sido um dos primeiros vereadores, tanto na inauguração, como fiz também uma visita depois lá ao Mazinho, fui muito bem recebido por ele. Ele desenvolvia muito bem o trabalho, com muito amor, muito carinho. Tem vocação também para essa causa, viu, vereador Bruno? Para o cuidado da causa animal, porque tem que ter essa vocação. E já estou aqui caminhando para o final, porque o meu tempo está se esgotando. É muito importante, sim, as entidades também, as ONGs se envolverem, e eu quero parabenizar, de coração aqui, com muito carinho, todas essas entidades. Eu cito como exemplo, sem demérito das demais, mas cito como exemplo o sítio Dona Lúcia, que faz um trabalho extraordinário, e essas entidades precisam, sim, do apoio do poder público também. Espero sair daqui hoje, vereador Bruno, ainda mais animado com esta causa, ainda mais focado em ajudar, em contribuir de alguma forma com essa causa, e também com alguns encaminhamentos, que saiam daqui alguns encaminhamentos para que a causa animal seja tratada ainda com mais carinho em nossa cidade. Muito obrigado. Lembramos que o tempo pode ser visualizado no monitor, que está na tribuna, e caso o tempo exceda, estaremos tocando uma campainha para que seja finalizada a fala. Hã? Convidamos nesse momento a senhora Neuza Pasta Felizete para fazer uso da palavra pelo tempo de 3 minutos. Boa noite a todas e a todos. Acho que, quebrando todos os protocolos, eu gostaria que a equipe do CEPREAD, que aqui está, levantasse. Se me permitir, Bruno, eu gostaria de falar no final. Essa é a reflexão que eu quero que vocês façam. Está faltando 2 médicas veterinárias. Obrigada. Gostaria de chamar o vereador Adriano Pereira para fazer o seu pronunciamento. Boa noite a todos, boa noite aqui à mesa composta.
também o plenário, que nos acompanha na internet, na TVL. Eu até não iria falar, porque a audiência pública, às vezes, é mais importante a gente ouvir. Como os demais colegas também falaram, eu vou tentar ser bem breve aqui, porque eu acho que um grande objetivo de uma audiência pública é ouvir aqueles que a gente convida para vir debater o assunto aqui. Porque se a gente ficar aqui fazendo pronunciamentos, não estou dizendo que aqui foram pronunciamentos políticos, mas se a gente ficar aqui fazendo pronunciamentos políticos, a hora vai avançar, nós não vamos conseguir ouvir as demandas, as sugestões, as ideias, as críticas, e quem sabe saímos daqui com mais uma audiência infrutífera, né? Ou seja, com mais uma audiência, como algumas, infelizmente, que às vezes ocorre sem encaminhamentos que possam dar frutos. Mas eu quero parabenizar o vereador Bruno pela iniciativa. Obviamente que todos nós, vereadores, votamos favorável pela realização dessa audiência, né, que possamos ouvir aqui, né, as críticas, as sugestões, repito aqui, né, as dificuldades, as inúmeras demandas, né, para que a gente possa, de fato, ver de que forma nós, legisladores, aqui possamos continuar avançando, colaborando, contribuindo nas questões que nos competem, porque nós temos, né, as nossas limitações, sabemos até aonde a gente pode chegar, até onde a gente não pode chegar, mas a gente tem que ser parceiro dessa causa. Isso é mais importante, ser parceiro da causa animal, ser parceiro das políticas públicas, exigir, cobrar e avançar. Teve, sim, ao longo do histórico, né, nessa área, inúmeros problemas. A gente sabe disso. E aqui não vai adiantar a gente, nessa audiência pública, agora ficar apontando, né, dedos para esse, para aquele, o que passou, o que não foi feito, mas, a partir daquilo que nós temos hoje, ver de que forma a gente pode avançar e melhorar de forma significativa, de forma prática. Então, para ser objetivo, e até nem vou ocupar todo o meu tempo aqui, porque, de fato, é importante a gente ouvir para ver de que forma a gente pode continuar colaborando. Conte com este vereador, conte com este parlamentar aqui nesta casa para buscar somar. E encerro com a frase do Gandhi, que diz: a grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados. E também com uma outra que diz: aqueles que mais ensinam sobre humanidade nem sempre são humanos. Não é à toa que quase todos os dias demonstram os animais os maiores exemplos de amor, amizade, lealdade e tantos outros que eu poderia falar aqui. Obrigado. Neste momento, convidamos o senhor Pedro Coneglian, conselheiro da OAB, para fazer uso da palavra pelo tempo de 3 minutos. Vereador Bruno Cunha, em nome de quem cumprimento todos os presentes, boa noite. Na verdade, sendo bem objetivo, inicialmente queria te parabenizar pela audiência pública e dizer que a OAB está à disposição, né, para discussão, melhoramento das políticas públicas de proteção animal. É um assunto que precisa ser discutido e debatido, e a gente também precisa de uma aplicação efetiva das leis. Então, de forma bem prática, seria isso. Obrigado. Neste momento, gostaria de convidar o senhor Edgar Cardoso, professor da FURB e médico veterinário. Puxa, boa noite, eu vou tentar 3 minutos. O grande problema que a gente enfrenta no combate ao abandono, que eu acho que a grande discussão aqui, é que a vítima não denuncia o agressor. Então, o que nós temos que providenciar e o que o Estado tem que providenciar é mecanismo que identifique o agressor. É a única maneira. Nós vamos passar aqui tratando a vítima, acolhendo a vítima, fazendo com que essa vítima seja bem tratada, fazendo que essa vítima volte a ter o outro lar, e o agressor vai continuar agredindo, vai continuar soltando, e nós vamos passar a vida secando gelo. Dentre todas essas políticas que eu vi, não tem nada que ajude a identificar o agressor. A única maneira que se tem de identificar o agressor é uma política firme de responsabilidade com identificação do animal. É o animal que tem que identificar o agressor. Então, identificamos o animal, esse animal vai chegar na mão de um órgão público e dizer: meu dono é João da Silva. E aí eu vou no João da Silva pelo sistema e digo: João da Silva, você está preso porque o seu animal
está lá no CEPREAD. Aí eu posso aplicar a multa que foi estabelecida, porque hoje uma grande multa para ninguém, porque quem está solto não pode dizer. Ninguém solta um cachorro com coleira, ninguém solta um cachorro com a plaquinha de identificação, dizendo, eu estou soltando, meu nome é João da Silva, vai lá em casa aplicar a multa, porque eu estou soltando ele ali. Esse é a grande questão. Enquanto a gente continuar aqui discutindo o que fazer com a vítima, não estou menosprezando essa situação. Nós temos uma situação que a vítima tem que ser acolhida, mas nada está nos dizendo como multar, como identificar o agressor. Quando nós identificar o agressor, que essa é a parte principal de toda a política, aí sim, aí vem para o legislativo e vamos dizer o que fazer com esse agressor. Daí nós vamos poder ter uma política pública e eficiente, onde o agressor, sabendo que ele é identificado, que ele pode ser identificado, ele não vai soltar o seu cachorro na rua. Antes dele adquirir, ou mesmo antes dele identificar, ele vai pensar 2 vezes se ele pode ou não pode ter esse animal. Como fazer isso é uma questão, daí sim, que nós temos que discutir profundamente. O que eu posso dizer é que o animal na rua vive 2 anos. Então, a preocupação com o animal da rua, infelizmente, é por 2 anos. Se nós conseguir hoje cortar, 3 minutos, cortar essa cachoeira de animais sendo abandonados na rua, em 2 anos os animais da rua desaparecem. Então, nós temos que cortar na raiz. Quer dizer, uma pessoa que pega um animal com 3 meses, ele está feliz da vida, ele vai microchipar, ele vai dizer que vai ser feliz para sempre. Quando esse animal ficar doente, ele vai soltar. Mas daí o João da Silva já está identificado no sistema, e aí nós podemos chegar na casa dele. Enquanto isso não ocorrer, várias audiências nós vamos acompanhar. Boa noite. Gostaríamos de convidar, nesse momento, o senhor Júlio César de Souza Júnior, chefe do Departamento de Medicina Veterinária da FURB. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos aqui presentes. Eu gostaria de, inicialmente, parabenizar a iniciativa do vereador Bruno Cunha por trazer, né, aqui para a Câmara a discussão sobre esse assunto que é tão importante e apresentar essa agenda, né, da proteção animal no nosso município. Eu, particularmente, né, gostei muito da abordagem do tema, uma abordagem mais ampla, que fala não só da questão da castração, mas também da punição, como o professor Edgar bem aqui falou, da questão da educação. E até complementaria que essa questão não se trata só de educação e saúde, mas também uma questão de meio ambiente, né? A abordagem ela é uma abordagem ampla e pode ser ecossistêmica. Como atual chefe, né, estou chefe de departamento de medicina veterinária da universidade, eu venho aqui falar para vocês que a FURB identifica o seu papel, a importância da sua participação dentro dessa política e dessa agenda. A gente vem trabalhando já junto com a Neuza recentemente, e mais tempo estávamos tentando também implantar alguma ação. A universidade já faz alguma ação de atendimento da comunidade no seu hospital escola veterinário, lá no campus 5 da universidade, mas a gente tem interesse de ampliar isso, né? Estamos, junto com o CEPREAD, trabalhando para tentar implantar inicialmente uma campanha de castração, mas que no futuro isso possa, né, vereadores, talvez se transformar num programa de esterilização de animais, onde isso possa, ao longo do tempo, de forma constante ser executado e não pontualmente, e queremos avançar mais, né? Queremos que a parceria do município, né, visto que a universidade também a FURB é uma universidade pública municipal, né, nós todos somos servidores públicos municipais também, e identificamos o nosso papel, a nossa responsabilidade frente a esse tema. Então, queremos ampliar nossas ações, queremos, talvez, junto com o CEPREAD, junto com o município, instituir um programa de residência em medicina veterinária, onde a gente pode ampliar as ações, que não sejam só através da castração, mas também atendimento de outras demandas médico-hospitalares, e também como uma instituição de ensino, a gente poder colaborar com as ações de educação, né?
a educação nas escolas, e não só nas escolas, mas eu penso também que as unidades básicas de saúde, as estratégias de saúde da família, os agentes comunitários possam também auxiliar nessa frente de ação, que é a educação, né? Então, eu, né, em nome da universidade, gostaria de agradecer o convite e dizer que a universidade está à disposição para discutir, responder e colaborar com essa iniciativa. Muito obrigado. Quem quiser se manifestar também, é só fazer a inscrição com as nossas funcionárias que estão ali passando por aí, tá? Neste momento, gostaria de chamar o senhor Ivo Hadlich, ex-presidente desta Casa Legislativa. Estimado vereador, amigo desta luta, Bruno Cunha, ex-presidente dessa casa, ao qual eu sempre rendo tributo de gratidão, de homenagem pela lisura com que conduzi essa casa, Marcos da Rosa, senhores vereadores, é com muita honra que eu volto à tribuna desta casa, essa tribuna que eu ocupei há 36 anos atrás, reivindicando contra a briga de galo e em defesa dos animais. Uma época muito difícil. Hoje virou um pouco modismo já a defesa dos animais. Tem muita gente que se intitula defensores dos animais, mas jamais recolheram um animal de rua, jamais protegeram ou levaram para um abrigo um animal. Mas não é uma crítica, é uma ilustração que eu estou fazendo aqui. Eu quero lembrar de um pastor luterano, no final do século XVIII, ele já escrevia, wer die Tiere liebt unser Gott. Quem ama os animais, ama a Deus. E é verdade, eu sou um desses que eu amo de uma forma tão profunda os animais, que esta casa foi usada tantas vezes, querida Ula, querida Bárbara, aqui nós defendíamos para não ter mais animais de espetáculos circenses. Aqui, Evelyn, foi lutado para que o Foie Gras não fosse mais, e que não fosse produzido aqui em Blumenau. Esta casa lutou contra a puxada de cavalos, onde colegas nossos foram barbarizados em Pomerode. Por que nós defendíamos aqui? Para que esta maldade contra os animais não entrasse aqui. Então, querido presidente dessa sessão, esta Câmara sempre esteve presente, sim, dos defensores dos animais em tantas causas. Foi aqui nesta casa que, muito recente, no dia 14 de novembro, eu me pronunciava muito emocionalmente contra os estampidos, os fogos de artifício, que até, se nós analisarmos, prejudicam muito mais os seres humanos, doutor, o doutor sabe disso, do que os próprios animais. Mas Bruno Cunha, Vossa Excelência, com os demais membros desta casa, foram vitoriosos e finalmente o prefeito sancionou a lei. Mas eu quero que seja cobrada esta lei também, não apenas que fique inócua uma lei, ela seja cobrada. E eu devo me encerrar logo, né? Cumprimentar Neuza Pasta Felizete, esta minha irmã de luta, de tanto trabalho, fomos colegas e funcionários da prefeitura e ela sempre esteve ao lado das boas causas. E aqui eu quero pedir a São Francisco, este santo católico, grande protetor dos animais, que te abençoa, que te orienta, que te dê força para que possamos continuar nossa luta. E para encerrar, meu presidente querido, eu já encampei agora uma nova campanha, bem no começo do ano, porque eu fui chamado em um bairro da Fortaleza, em dezembro do ano passado, onde um cidadão tinha 3 gaiolas com canarinho da terra, nas gaiolas, aonde 2 vieram a morrer pelo sol causticante aonde ele havia pendurado essa gaiola. Esse cidadão tinha que estar na cadeia. Não existe, meu querido médico, doutor veterinário da FURB, não existe quem pune essa gente. Não existe. Aí, quando eu fui lá, porque eu fui chamado por uma família que mora perto, 2 gaiolas, as aves já tinham morrido.
né? E outra, aí ele não soltou, ele veio com um pau para me bater, porque eu não tenho poder policial para ir lá soltar o passarinho. Mas parece-me que a Polícia Militar fez esse trabalho muito bem feito e foi resolvido. Mas a nossa campanha é: vamos, essa casa pode nos ajudar, vamos fazer uma campanha, lugar de passarinho no infinito azul do universo para voar e não para estar em gaiolas. Nós temos... E até para uma reflexão um pouco mais profunda, o Japão vai votar agora, final de março, entrada de abril, matar as baleias. Olha, meu querido médico e veterinário da FURB sabe que não é para experiência científica, é para consumir a carne das baleias. Mas nós não temos mar aqui em Blumenau, por que vamos nos preocupar com as baleias? Há 10 anos eu escrevi um poema que está na praça, ali próximo ao Procão e o Samai, em defesa das baleias. Querido Bruno Cunha, vamos fazer uma moção desta casa para a Embaixada do Japão, mostrando nosso repúdio contra a matança desses doces animais que vão desaparecer dos nossos oceanos. Nossa visão, ela não pode estar somente aqui sobre gato e cachorro em Blumenau, nós temos que ter uma visão maior, nós temos que nos preocupar com o nosso universo. Eu agradeço, desculpa, eu passei o tempo, mas eu me empolgo, porque meu coração pede por esta luta em defesa dos animais. Obrigado. Convidamos nesse momento a senhora Márcia Filomena Schmitz, em nome de todos os protetores independentes. Boa noite. Eu quero deixar o meu pronunciamento aqui, representando todas as protetoras independentes, todo o trabalho que elas vêm fazendo e colocando a voz dessas pessoas que hoje na sociedade não têm vez alguma. Então, o meu trabalho, ele começou em 2007. Hoje, nós em 2019, muita coisa mudou, muita coisa está envolvida. Muitas pessoas hoje me respeitam e reconhecem o meu trabalho. E me colocam como líder e confio em mim para que eu possa estar fazendo esse trabalho, bem como também para que eu possa estar tendo ajuda financeira e todos os tipos de ajuda. O CEPREAD está aqui, em nenhum momento eu posso dizer que eles me negligenciaram em alguma coisa. A demora é muito grande, sim, a demanda está escassa, mas eles ajudam. Só que a nossa política pública, ela deixa a desejar. Então, o nosso trabalho, como independentes, as ONGs, é muito importante. Se não fôssemos nós, o que seria desse município? Né? Bem como Gaspar, bem como Ilhota, bem como outras cidades vizinhas. Então, eu quero deixar registrado aqui que, se fosse diferente, né, o CEPREAD não daria conta da demanda e a prefeitura não daria conta de todos esses animais. Nós ajudamos, né? Temos uma equipe maravilhosa de protetores independentes, pessoas que ajudam muito. Então, o vereador Bruno Cunha, é importante estar vendo e filtrando essas pessoas para buscar, para ajudar, né? E pessoas com garras, pessoas que lutam, tá? E eu queria deixar aqui registrado que nós precisamos de ajuda, nós precisamos de incentivo. A castração em 2018 foi muito importante, 720 castrações, 720 animais que foram esterilizados e que não tiveram problemas com proliferações a mais de filhotes. Mas, enquanto isso, quantas pessoas, quantas famílias necessitadas precisam de ajuda e amparo? Muitas delas também, elas têm condições de castrar o bichinho, porque eu acho assim, não é só ter um animal e simplesmente deixar ele ali que nem um vira-lata, que nem um peçonhento, tal. Não, a gente tem que amar como alguém da nossa família. E assim, quantos que gastam com cigarro, com bebida, e a prioridade não é usada, né? Então, é importante pensar nisso. A política pública está aí, e a nossa reivindicação é:
vamos ajudar a gente, vamos ajudar os animais. Eles não têm vozes. Nós somos as vozes deles, né? Por que a nossa sociedade ajuda os animais? Simplesmente porque as pessoas têm voz, têm leis que amparam. Ah, existe a lei dos animais? Existe, mas ela não é cumprida. Então, nós precisamos formar pessoas e equipes para fazer valer a voz desses animais. E eu estou aqui, o que eu puder lutar, eu vou lutar. O que eu puder reivindicar, eu vou reivindicar. E eu quero deixar registrado também que é uma frase que eu sempre uso nos meus posts. E, enquanto eu tiver vida, eu vou falar essa frase. Enquanto eu conheço as pessoas, eu admiro muito mais os animais. E, juntos, nós todos somos mais fortes. Neste momento, convidamos a senhora Lana Brode, tesoureira do sítio da Dona Lúcia. Olá, boa noite a todos. O que eu posso dizer? É muito importante, né, estarmos aqui, porque hoje o sítio, inclusive, eles acham que é o CEPREAD, porque a quantidade de ligações que a gente recebe, seja por WhatsApp, seja nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, eles acham que nós somos da prefeitura. E o sítio é uma associação privada. Hoje somos o maior abrigo de Santa Catarina. Não me orgulho disso, porque não deveriam existir abrigos se as pessoas fossem conscientes. Gostei muito quando ele disse ali de, né, fazer aquela identificação do animal. Importantíssimo, porque no sítio é assim, eles chegam lá, Dona Lúcia, fica com o bicho. A gente está superlotado, temos mais de 800 animais, não dá. Aí o que eles falam? Ok, tu vai, eles abandonam um bicho ali. Aí tu vai fazer o quê? Caixinha com 11 cachorrinhos. Isso é recorrente. Aí a gente, assim, ó, gente, incentivar o vizinho ali, ó, ver que o cachorro está sendo maltratado, por favor, denunciem, não esperem o cachorro morrer, ou ele chega lá todo estrupiado, literalmente, desculpa a expressão, para o sítio. A gente é privado, eles acham assim, ó, eles xingam, vocês não vão vir recolher esse cachorro, por quê? Esse termo, a gente, assim, ó, é crucificado, literalmente, sabe? E o sítio é formado por voluntários, eu, inclusive, sou uma voluntária, e que amo, né, amo os animais, eu acredito que todos que estejam aqui amem, mas a conscientização, a importância de si para as escolas, sabe? Porque a conscientização tem que vir aqui, ó, de pequenininho, né? Não é bonito maltratar o animal, não é bonito puxar o rabinho do gato, né? Não é bonito fazer que nem eles fazem lá no sítio, cortar a pata, deixar o cachorro morrer lá na frente, todo em sangue. É sério, gente, é que vocês... Ai, não existe. Existe em Blumenau, tá? A gente acha que vive num mundinho civilizado e aqui acontece muito maus tratos, muito. E assim, ó, o custo é altíssimo, tá? Eles acham, não, vamos levar para o sítio, que eles têm... Nós temos que pagar veterinários. Eu tenho uma estrutura, tem funcionário. Quem que vai lá cuidar de 800 animais? Sabe a quantidade de dejetos, é toda uma estrutura, entende? E somos, assim, uma ONG certa, CNPJ, tem fiscalização recorrente, mas as pessoas não entendem, assim, a importância do quê? Da castração. Eu chamo, assim, ó, castração. Porque o que acontece? Uma gata vai se reproduzindo, vai se reproduzindo, vai se reproduzindo, aí eles querem mandar os filhotes tudo lá para o sítio. O que acontece? Gente, assim, ó, Lana, o que eu mais ouço? Eu vou me mudar para um apartamento. Vocês podiam ficar com o meu... Não importa se o cachorro já tem 14, 15 anos. Fiquem com o meu animal. E se a gente não aceita? Vocês são uma ONG falsificada, eles falam. Vocês estão querendo pegar dinheiro do povo. É desse tipo, tá? É um absurdo. Nós, o CEPREAD, ninguém é responsável pela irresponsabilidade de quem não cuida do seu animal. Eu acho que, por isso, assim, ó, penalizar mesmo
quem abandona esse animal. E o vizinho que vem e não denuncia, que nem o cachorrinho ali do Garcia, né? É responsável também, porque se eu estou vendo que o cachorro está no sol, está todo lá estrupiado e não denuncio, é responsabilidade do vizinho também. Né? E não achar que o CEPREAD é a solução de tudo, vamos mandar porque eles têm que se virar. Gente, não é assim que funciona. Então, eu acho que é conscientização. É isso, é conscientização. E queria dizer também que a gente está fazendo uma campanha assim, ó, de tampinhas. Por quê? Recolher as tampinhas para a gente ajudar a ração, porque nosso custo é altíssimo. Desculpa o desabafo, eu nem estava preparada para vir aqui falar, enfim, eu achei que ia ficar ali. Desculpem, mas é bom saber o que acontece, a realidade, os fatos. Obrigada. Convidamos, nesse momento, o Tenente Bombeiro Militar Pamplona, do Corpo de Bombeiro Militar, para fazer uso da palavra pelo tempo de 3 minutos. Em nome do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, eu cumprimento primeiramente o senhor vereador Bruno Cunha, ao qual também parabenizo pela excelente iniciativa, estendo juntos cumprimentos aos demais vereadores da casa, aos colegas aqui presentes na mesa e ao público presente nessa importante audiência. Da mesma forma como foi feito no dia 27 de fevereiro, quando aconteceu uma reunião para a criação de um protocolo contra os maus-tratos dos animais, eu vim aqui de maneira bem breve, afinal o tempo é curto, explicar de que forma o Corpo de Bombeiros pode ajudar nessa importante realização e deixar claro as diferenças do resgate feito em casos de maus-tratos e dos resgates executados pelo Corpo de Bombeiros. Okay? Só no ano passado, em 2018, nós atendemos 265 ocorrências envolvendo animais silvestres, insetos, domésticos e demais outros exemplos possíveis. Okay? Acontece que o Corpo de Bombeiros, quando faz atendimentos dessa forma, é para fazer resgate de animais em situação em que é difícil que ele saia de onde ele está. Digamos, preso num buraco, no alto de um telhado que não consegue sair. Em caso de animais silvestres, quando há uma cobra dentro de uma casa, uma aranha, enfim, nós estamos à disposição da comunidade para auxiliar da forma que for necessário, mas nós não somos a polícia militar para entrar na casa de alguém, invadir um terreno, aplicar uma sanção a um proprietário de um animal que está causando maus tratos a ele. Entretanto, nós estamos à disposição da comunidade para atender as ligações, para enviar uma viatura quando for necessário, para quando um animal estiver em risco. É importante esse esclarecimento, e eu sei que foge um pouquinho do tema da audiência, para que a gente evite confusões na hora de se fazer a ligação correta para a central de emergência correta. Então, em casos de maus-tratos, a ligação deve ser feita, obviamente, para a Polícia Militar, e, em caso de resgates complexos, sim, para o Corpo de Bombeiros. Nós não negaremos o atendimento, obviamente, e nós repassaremos às demais autoridades competentes quando a ligação chegar a nós. Mas é importante que os senhores saibam que, embora nós sejamos uma entidade pública, um membro da segurança pública catarinense, nós temos atribuições um pouquinho diversas, embora recebamos muitas ligações nesse tipo de atendimento que é solicitado. De forma breve, então, o tempo está acabando, gostaria de novamente parabenizar o vereador e dizer que é realmente necessário que se debata esse tema, pois a gente vê no dia a dia que os maus-tratos são, infelizmente, muito constantes. Muito obrigado. Apenas reforçando, quem gostaria de falar, usar a tribuna, pode fazer a inscrição com nossas funcionárias que estão pela casa, tá? E, nesse momento, eu gostaria de chamar o senhor Diego Arnaldo Machado, presidente da APRABLU, para fazer uso da tribuna pelo tempo de 3 minutos. Boa noite a todos. A questão de maus tratos, eu acredito que o CEPREAD hoje deva receber muitas solicitações. Não só o CEPREAD, como a gente, como ONG, APRABLU, Sítio, Independentes.
como a própria Neuza pediu para o pessoal do CEPREAD se levantar, a gente já percebe que não tem efetivo para atender às solicitações feitas. Hoje, eu vejo que o CEPREAD ele tem que atender tanto maus tratos como atendimento. Então, resumindo, ele tem que dar prioridades. Então, pelo que eu percebi, Neuza, não tem efetivo. Não tem estrutura no CEPREAD. Não tem. A situação é precária. Eu acho que muitos de vocês já foram lá, para conhecer, pelo menos, e sabem que a situação lá é complicada. As pessoas que estão lá hoje, muitos fazem milagre, porque não é fácil. Com relação às multas, eu acredito que hoje nenhuma multa foi aplicada. Ok, foi aprovado que deveria ter a multa, mas nenhuma multa foi aplicada. Essa multa poderia ser revertida para ajudar o CEPREAD a melhorar a estrutura. Então, isso tem que ser revisto. Porque se existe maus tratos, tem uma lei que deveria ser aplicada a multa, por que não é aplicada? Programa de castração. No ano passado, a gente acompanhou e a gente participou do programa de castração do CEPREAD. Isso é muito importante. Porém, eu acho que a gente deveria ter um apoio maior da universidade, da FURB. Porque hoje a FURB, se eu ligar na FURB e pedir para castrar um animal, como já foi pedido, a gente entra numa fila, até onde eu sei, e essa fila demora 1 ano, 2 anos, onde já teve estudantes da FURB em reuniões da PraBlu que disseram que não tem algumas aulas porque não tem animais para consultar, para animais para tratar. Então, isso veio de alunos da FURB que disseram para a gente, tá? Então, essa questão da união entre CEPREAD, Poder Público, FURB, seria muito importante. E eu acredito que hoje o nosso município não está pior por causa de vocês. Independentes, sítio, ONGs, porque a gente faz milagre hoje. Muitos de vocês estão endividados em clínicas, ONGs estão endividadas, abrigos estão endividados. Por quê? Porque a gente olha pelos animais. E enquanto não tiver uma fiscalização maior, onde o CEPREAD possa ter uma equipe somente para atender maus tratos e realmente aplicar essas multas, infelizmente o brasileiro só aprende de um jeito, é no bolso. Infelizmente. Então, gostaria de parabenizar vocês que hoje tiram os animais da rua e fazem milagres, porque é o que vocês fazem. A partir de agora, abriremos espaço para a comunidade, que possa fazer os seus questionamentos e pronunciamentos. Convidaremos aos que foram inscritos previamente para fazer uso da palavra, para que os membros que compõem essa mesa de trabalho esclareçam as dúvidas referente ao tema tratado nesta audiência pública. Eu gostaria de convidar agora a senhora Franciele, que se inscreveu para falar. Boa noite a todos os presentes, tudo bem? Conheci o CEPREAD através de um post e me sensibilizei com a história de um gatinho que havia sofrido um trauma nas 2 patas da frente. Fui até o CEPREAD, conversei com os médicos veterinários naquele momento e adotei o gatinho. Pude ver o trabalho deles, o esforço deles, porém, excelentíssimo vereador Bruno Cunha, falta muita infraestrutura naquele local. Dessa forma, os servidores não vão conseguir trabalhar da forma adequada para cumprir com aquilo que a população vem cobrando, né? Então, para a gente prestar um bom serviço, para eles prestarem um bom serviço, eles precisam de infraestrutura. E, para a comunidade, não depende apenas do CEPREAD cumprir com o papel deles, eles dependem de administração, eles dependem de verbas, e sem os investimentos necessários, a instituição, o órgão, está fadado ao fracasso, não vai para frente.
né? Não depende do servidor, depende de muito mais do que o servidor, né? Hoje, a comunidade precisa parar de cobrar tanto e começar a se sensibilizar mais também, começar a pensar mais verdadeiramente, né? Porque não adianta ficar cobrando o servidor, gente. Existe um grande déficit de verbas, de investimentos. Hoje, eles fazem coisas além do que eles podem fazer naquele local, né? Hoje, a mídia favorece o CEPREAD de forma negativa apenas. Eu nunca vi uma reportagem positivamente do local. Então, acho que a gente precisa ver isso. A estrutura, a qualidade de vida dos próprios servidores, né? Eles precisam de qualidade, assim como qualquer outra pessoa precisa de qualidade para trabalhar. E como qualquer outra instituição, o CEPREAD também possui protocolos. E vocês não pensem que os médicos veterinários, as pessoas que lá trabalham, não entram em situações de riscos, muitas vezes, e cada protocolo precisa ser seguido de uma forma adequada, assim como qualquer outra instituição segue os protocolos de forma adequada. Então, a comunidade precisa ter paciência também e entender que tudo precisa de tempo para que eles possam realizar o serviço da melhor forma possível. Agradeço a todos pela oportunidade. Chamamos, nesse momento, o senhor Carlos Henrique, do DCE da FURB, do Centro Acadêmico de Medicina da FURB. Boa noite a todos. Vereador Bruno Cunha, boa noite, parabéns pela iniciativa. Demais vereadores, boa noite. Membros da mesa. Neuza, boa noite. Aos funcionários do CEPREAD, os meus parabéns. Vocês desempenham um papel fundamental em condições insalubres. Foi comentado nesta tribuna sobre os atendimentos que a universidade presta. Eu, como acadêmico, presidente do centro acadêmico do meu curso, me sinto na obrigação de colocar os fatos. A FURB, ela disponibiliza, sim, uma agenda dentro da sua necessidade, agenda essa que é cumprida e paga com a mensalidade dos alunos. Então, você não pode cobrar da universidade algo que os alunos pagam. Esse atendimento ele é agendado, sim, tem essa fila de espera, sim. Porém, a culpa não é da universidade se o cachorro não é atendido, e sim do proprietário que agenda e não leva o animal para o atendimento. Infelizmente, isso é fato recorrente. Então, acredito que o aluno que fez este comentário se equivocou. Não sabe como funciona a própria universidade onde estuda. Eu participo, vivo a minha universidade, sei o esforço que é para a gente conseguir atender esses animais a um custo melhor para a população, e sim, é um custo bem melhor, porém, a população não faz a sua parte, agendando e não comparecendo. Muito obrigado. Chamamos, nesse momento, o senhor Marcos Aurélio, da Agracom, Associação de Moradores do Grande Concórdia. Boa noite, senhor presidente. Parabéns pela preposição da utilidade aqui da Câmara. Quero cumprimentar os outros vereadores também. E eu quero falar um pouco aqui em nome da nossa associação, o que nós, com esse tempo, nós ganhamos em questão de estrutura e em questão de utilidade para a comunidade lá no CEPREAD, através também da... Desculpa, eu esqueci. Através da... Meninas ali, me ajuda... A Evelyn ali, lá na questão das castrações. Nós tivemos, ano passado, 35 castrações de animais da nossa comunidade, retirando vários filhotes da rua, dessa forma. As meninas ajudaram nós também, nos apoiaram, orientaram. A questão do CEPREAD, nós mandamos demandas de fiscalização para o CEPREAD. O CEPREAD vai à nossa comunidade, lá do Concórdia, ele notifica os moradores, informa, explica como é o funcionamento, qual é o procedimento que tem que agir em relação aos animais,
Infelizmente, a questão de fiscalização, eles fazem o papel, mas esbarram na lei. Infelizmente, muitas questões dessas acabam parando no Ministério Público, mas é um respaldo muito fraco, mediante o que a gente precisa verdadeiramente que a legislação faça exercer o seu papel e que seja punido mesmo, porque tem muito morador irresponsável, tem tutor, né? Não é proprietário, é tutor, que aquilo ali é uma vida. Tem muito tutor irresponsável. Pega 1, 2, 3, 4 animais para deixar passando fome, deixar jogado na rua, e acaba o quê? Prejudicando em si toda a comunidade ali, tá? Então, o que acontece? Nós viemos trabalhando forte, tentando fazer com que a comunidade tenha a educação, que esse é o nome, e a conscientização para que esses animais não andem abandonados na rua. Eles podem prejudicar uma vida, querendo ou não, uma questão de moto, podem prejudicar os outros moradores em questão de sanidade, doenças. Então, assim, ó, a partir do momento que o morador ele pegou um animal, ele tem que ter consciência, tem que ter o zelo para aquele animal. Aquele animal é uma vida. Não é qualquer objeto que tu deixa jogado num canto. Não é qualquer coisa que tu deixa lá, quando eu quiser eu vou lá e mexo. Não, ele precisa do tempo hábil para que ele tenha a brincadeira com ele, para que ele tenha o carinho que ele precise. Ele precisa de comida, ele precisa de água. Então, a pessoa tem que ser responsável. Essas pessoas irresponsáveis têm que a legislação pegar firme e se fazer cumprir. A multa, sim, deveria ir para o CEPREAD para reestruturação, para melhorar a questão de atendimento. São poucas, a gente repara que são poucas as pessoas que realmente trabalham lá, e as nossas demandas, como pode acompanhar o pessoal lá, infelizmente é cada vez mais recorrente, mas a gente vai trabalhar para melhorar. Não é fácil, é uma batalha que eu, como presidente, venho lutando, e as meninas também que acompanham o nosso trabalho via Facebook sabem que é difícil. Mas eu parabenizo também todas as entidades que aqui representam, né, tanto as ONGs quanto as meninas protetoras independentes. Vocês estão de parabéns, porque vocês são guerreiras, tá? Parabéns. Boa noite e obrigado. Neste momento, gostaria de convidar a senhora Neuza Pasta Felizete, diretora do CEPREAD. Vereador Bruno Cunha, obrigada pela possibilidade de estar aqui. Costumo dizer que não sei se sou corajosa ou teimosa na vida pública. Completo dia 11, 30 anos de município, e acho que esta política pública, que me considero protetora, até porque minha casa tem mais animais que gente, mas não tinha noção da demanda que iria encontrar. Bom, cumpri a Lei 1047, estou olhando aqui que já está em 2 minutos. Cumprir a Lei 1054, perdão, não é fácil. Vou ser mais breve, dando os encaminhamentos da audiência, ok? Castração. Edital em fase final será a parceria com a FURB. Deem graças a esses mestres e doutores teimosos que, junto comigo e com a nova reitora Márcia, meu agradecimento ao executivo através do prefeito também. Deve estar em fase final. As protetoras tiveram, na última reunião do Combeia, a resolução 01, vereador Bruno, 01 do Conselho, dando a elas, agora sim, através de uma resolução, e que vai ter uma certificação de protetoras no município de Blumenau. E a elas caberá um número bem significativo que a gente vai aprovar, já que o Conselho é consultivo, porém, nós temos uma plenária e ela vai ser respeitada. Na quinta-feira, nós teremos reunião e o edital, antes da aprovação do Executivo, vai passar pelo Combeia para aprovação de todos que lá participam. A questão da educação, mesma situação. Já estamos com a FURB também, e
já muito breve com as secretarias do município. Nós temos vários programas que envolvem tanto a saúde quanto a educação, é intersetorial, é intersecretaria mesmo, porque nós temos que otimizar também o tempo de nossos pequenos nas escolas, utilizando já programas existentes, como Defesa Civil nas escolas e outros mais, e os próprios ESFs, né? Hoje a família não se constitui só de humanos, mas toda a família é constituída por animais. Então, a questão também. A adoção. Começamos maciçamente nessa semana, junto com nossa equipe, pequena, mas muito comprometida. Quero aqui pedir desculpa, nós temos 3 veterinários que não estão aqui, mas nossos estagiários. Nós somos uma equipe bem enxuta. E na última semana fomos bem felizes. A gente já teve bastante adoções e deve continuar, e nós devemos, sim, num futuro bem próximo, não ter mais o abrigo no CEPREAD. Essa é a nossa maior demanda e deve ficar para o segundo semestre. Isso também será discutido no COMBEA. A questão da punição. A Lei 1054 ela foi constituída já faz algum tempo, e nós não tínhamos nem conta bancária para a arrecadação dessas multas. A conta bancária foi aberta na última semana, já está pronta para receber, mas realmente nós não temos uma equipe que nos dê a condição de notificar, infracionar e punir. Por quê? Não é só ir lá fiscalizar, vereadores, nós temos que ter o direito do cidadão da defesa e a nossa obrigação de dar a condição da defesa ao nosso cidadão. Então, nós realmente pedimos ao prefeito municipal o aumento, não muito significativo, mas de mais 2 médicos veterinários, porque nós dividiríamos a equipe, mais 2 estagiários em medicina veterinária e 2 estagiários como agente administrativo. E digo a vocês, isso porque nós estamos com um projeto do segundo semestre, sim, ter extensão com a FURB, que nós faríamos a fiscalização deste convênio ou deste termo de cooperação técnica, onde o atendimento seria feito a triagem pelo CEPREAD e atendimento com a FURB. Porque lá estão os doutores, que nós também temos, mas lá está o laboratório, a ultrassom, o raio-x, que hoje nós não temos. Nós temos um raio-x, que é o olho dos meus médicos veterinários, o conhecimento que eles tiveram nas suas universidades. Sendo assim também, nós temos uma série de outras atividades para o segundo semestre e que a gente vai trabalhando no COMBEA e dando notificação disso no sistema de comunicação do município. Então, qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Eu agradeço imensamente a equipe do CEPREAD. Eu confesso que, às vezes, eu tenho medo de chegar lá e não encontrar mais ninguém, porque é um desafio. Então, nós vamos ter as inscrições também para a castração, retomando um pouquinho, presidente da associação. Nós vamos ter números específicos para as protetoras, para os NIS. As famílias terão que passar, sim, pela inscrição, obedecendo o número de inscrição social. Para isso, nós temos que, sim, ir lá por trás dos montes da cidade de Blumenau, onde se encontra as gaiolinhas lá do Ivo e muitas gaiolas, né, porque a gente conhece a cidade com a palma da mão, mas também nós temos a questão das famílias que não vão fazer essa inscrição e que nós precisamos ajudá-los. Ok? Muito obrigada a todos. Obrigada pelo tempo que eu excedi em 18 segundos. E estamos à disposição para responder lá no CEPREAD as demais causas. Convidamos, neste momento, o vereador Bruno Cunha para fazer suas ponderações finais.
Eu quero, de coração, agradecer a presença de todos vocês. É muito importante, é muito simbólico. Os vereadores sabem a dificuldade da gente trazer as audiências públicas com a presença das pessoas. E se tantas pessoas abdicaram de várias outras atividades e possibilidades para estarem aqui, é porque mostra um comprometimento muito grande em relação à questão dos animais. Isso mostra uma vontade conjunta. E se a gente conseguir unir essas forças que tem na sociedade civil, a gente vai conseguir avançar. Eu acho, Neuza, que a tua fala aqui foi muito importante no sentido de já mostrar um avanço, né, que é uma reivindicação que a gente vem lutando, e, mais uma vez, essa conexão com a faculdade, que já era tempo de fazer essa conexão com a faculdade, com o poder público. E, de fato, quando a gente fala em política pública, eu acho que o que ficou claro aqui para as pessoas é que, quando você está na administração pública, você tem, às vezes, dificuldades que são de gestão e dificuldades que são de estrutura. O problema principal aqui é que a gente tem uma estrutura limitada, muito enxuta, e uma quantidade de demandas imensa e num processo de avançar. E aí é uma dificuldade para a equipe, é uma dificuldade da sociedade entender. A gente sabe, por outro lado, também, em relação ao executivo, e sendo muito justo aqui, que também haveria uma vontade, claro, do prefeito aumentar o orçamento, mas a gente sabe que, para ele aumentar o orçamento aqui, ele tem que tirar também de determinado lugar. Justamente por isso, eu acho que aquele encaminhamento que a gente fez, e que eu citei aqui anteriormente, de avançarmos num projeto de lei para parcerias público-privadas, tentarmos criar a questão de empresas amigas dos animais que investem em troca, tendo a possibilidade de usar a imagem dessa empresa até para vídeos institucionais, é um caminho interessante, porque é um caminho que vai nos dar a condição de estrutura, a condição de verba, e também não vai tirar de outras áreas. Eu digo isso porque falo, às vezes eu apanho, até o vereador Marcos da Rosa, a gente estava conversando hoje, que tinha, né, uma pessoa criticando, mas o Bruno quer tirar de outra área para botar mais para a questão dos animais. Não é isso, a gente não quer tirar nenhum recurso em relação à saúde e educação, mas os recursos não brotam do nada. Então, a gente precisa avançar muito nessa questão da ideia da parceria público-privada para que a gente possa ter a questão dos recursos aqui. Acho que foi uma noite muito produtiva, cada um expôs as suas questões, eu vou fazer um encaminhamento com a equipe, né, para a gente passar até para o poder público, para a gente deixar claro para a população e a gente fazer um convite, sobretudo, da gente procurar mais o nosso ponto de conexão. Muitas vezes, eu digo, esse é um problema do movimento de proteção animal, os vereadores que acompanham aqui sabem, muitas vezes a gente foca demais no atrito, naquilo que a gente não concorda, às vezes tem muita briga de ego, de alguém que quer dizer que ajuda mais, e às vezes a gente fica brigando entre nós, no lugar da gente unir os esforços e conseguirmos ampliar, né, com outras fontes. Então, todos são importantes nesse processo. É importante o Poder Executivo, Neuza, sei, não é uma missão fácil, a missão da questão do CEPED é uma missão dificílima. Aqui, da gente continuar avançando, vereadores, e contando com a sensibilidade de vocês em relação a todos os projetos, das ONGs da nossa cidade, dos protetores independentes, que muitas vezes são deixados de lado, mas são fundamentais, das instituições de ensino, do Corpo de Bombeiros, dos policiais, de todos. Se nós estivermos unidos, sim, é possível. E eu quero encerrar apenas com uma frase, na verdade, de Abraham Lincoln, que disse, né, que é tão importante lutar, sim, pelos direitos humanos, mas também lutar pelos direitos animais, porque essa deve ser a proposta de um ser humano integral. Obrigado a todos e uma grande e maravilhosa noite. Obrigado. Lembramos que essa audiência pública está sendo exibida ao vivo e será reprisada no próximo sábado, dia 16 de março, às 21 horas, pelos canais 14 da NET e 19 da BTV. Também fica disponível no site da Câmara, câmara.blu.sc.gov.br. A Câmara de Blumenau agradece a presença de todos e informa que essa audiência pública, que visa discutir o modelo existente, o funcionamento, bem como fiscalização, aplicação de multas por maus tratos e abandono, buscar avanços e melhorias para o CEPREAD, está encerrada. Uma boa noite a todos.